Olha, eu quero bater um papão com vocês hoje sobre um tema muito legal, chamado esperança. Uau, quem acha que ter esperança é importante? Não é verdade? Todos nós temos essa necessidade, é uma necessidade mesmo que a gente tenha esperança frente a tanta coisa que acontece na nossa vida, a tantas dificuldades, a tantas situações que a gente vê o mundo vivendo, a gente vê uma necessidade de ter esperança. Eu estava reparando uma coisa, no domingo passado eu ministrei de manhã, o pastor Bené ministrou de noite, e é interessante como é que foram pregações diferentes, mas sempre conduzindo a gente para a mesma direção, para essa direção de uma expectativa de que Deus é poderoso, de que Deus é bom, de que Ele tem poder para nos ajudar, para apoiar as nossas necessidades, para mudar as nossas circunstâncias. E eu fiquei muito impactado, porque nessa ministração de domingo, eu falei uma frase de que Deus está restituindo o nosso direito de sonhar. E eu fiquei impressionado com o impacto que essa frase teve nas redes sociais da igreja. Foi o post mais curtido da igreja desde a Páscoa. Olha que interessante, essa frase foi o post mais curtido da igreja desde a Páscoa. Fiquei muito impactado. Produção, bota aí a pregação, por favor. E eu fiquei muito impactado com isso. E eu percebi o quanto que as pessoas realmente têm elas têm sonhos, elas querem viver os seus sonhos, elas querem seus sonhos de volta. A verdade é que, em muitas situações, as circunstâncias, os problemas, eles têm tentado roubar os nossos sonhos para que a gente se conforme com aquilo que a gente está vivendo. E quando eu estava buscando uma palavra para a gente conversar aqui hoje, eu estava lendo um livro, e foi interessante que nesse livro eu vi uma afirmação que não era nem do escritor. Na verdade, o escritor se apropriou de uma frase dita por um filósofo em uma entrevista, e eu também fui impactado por ela, e ela me influenciou muito no que a gente vai falar hoje. Eu resolvi compartilhar ela com vocês. Foi o Mário Sérgio Cortella falou o seguinte, deixa eu falar o contexto. Ele estava numa entrevista e perguntaram a ele o que ele diria para as pessoas que estavam ali. Era uma noite de Natal e que não tinham condições de ter uma noite de Natal com muitos presentes, com muitas coisas bacanas. Ele falou o seguinte: olha, a coisa mais importante que eu e você podemos ter na vida, quando não temos nenhuma coisa, é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, não a esperança do verbo esperar. Porque o verbo esperar é simplesmente esperar. Agora, esperançar é de onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Isso é que é o esperançar. Então, hoje, essa noite, a gente vai falar sobre essa importância de nós sermos esperançosos. Ou seja, daquele que tem esperança, mas que age em cima dessa esperança. E esse agir é um agir em fé, é uma decisão de não se deixar abater, de não permitir que a depressão, que muitas vezes vem aglutinada, vem colada ali com essa falta de esperança, tome lugar na sua vida. É uma decisão de falar: eu vou seguir em frente, eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou esperar em Deus, na certeza de que aquilo que Ele prometeu na minha vida vai se cumprir. E por que isso é uma decisão? Porque olha só, o que poderia acontecer se nós vivêssemos cheios de esperança e de expectativas? Se formos otimistas e fizermos os preparativos para receber o melhor de Deus, o que isso vai acontecer na sua vida? Para pensar, eu tenho uma opção, eu posso sentar no meio fio e ficar ali o tempo todo. Ó vida, ó céus, ó azar, acabou, não tem mais jeito. Ou eu posso ter uma outra opção, falar assim: não, eu acredito de que coisas boas vão acontecer. Eu acredito que aquilo que eu estou esperando vai se transformar em realidade na minha vida. Eu acredito que Deus tem o melhor para me dar e que isso vai acontecer na minha vida. Eu acho que eu contei isso aqui no domingo, mas se eu não contei, eu vou contar de novo, então vocês vão saber. Eu fiz 25 anos de casado na terça-feira da semana passada. E nós estávamos jantando, eu e minha esposa, e eu falei para ela assim: amor, eu estou tomando uma decisão de vida profética e eu quero compartilhar ela com você. Nós vamos ter um turning point na nossa vida hoje.
a gente vai ter essa data de hoje, 25 de julho de junho de 2019, vai ser um ponto de virada na nossa vida. Por quê? O nosso primeiro turning point foi há 25 anos atrás, quando nós nos casamos. E o nosso segundo turning point vai ser agora, nesses 25 anos. Por quê? Porque a gente até aqui alcançou a prata. A partir de agora, a gente está contornando para alcançar o ouro. Tudo que a gente viveu até agora, por melhor que tenha sido, por melhor que a gente possa ter imaginado, foi prata. E a gente agora está a caminho do ouro. E essa é uma decisão de vida. Eu encarar o seguinte, olha só, tudo que eu vivi até agora foi bom. Momentos bons e momentos complicados, mas isso aqui foi um período de prata. Eu agora vou para o meu período de ouro. Você precisa encarar a sua vida dessa maneira. Deus, Ele te conduziu ao longo desse caminho e te trouxe até aqui. Mas o propósito na sua vida, que Ele tem para a sua vida, ainda não terminou. O propósito dele para a sua vida ainda está mais à frente. E Ele vai continuar te conduzindo até lá. Então, esse posicionamento de vida, da gente decidir que nós não vamos permitir que as situações nos paralisem, vão nos levar a uma nova perspectiva de vida. Olha o que Isaías fala para a gente. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha só o que essa palavra está dizendo. No momento que você toma essa decisão de esperar no Senhor, não importa o cansaço, não importa a dificuldade que você está vivendo, você vai ter as suas forças renovadas e você vai subir a um nível que você vai voar acima das nuvens. E você vai ver o sol brilhando, por mais que o tempo esteja completamente fechado ali embaixo. Isso é uma promessa de Deus na nossa vida. E essa é uma realidade, porque as promessas de Deus, elas são realidades. Grave o que eu estou te falando, promessas de Deus são realidades. Deus, Ele não muda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós não podemos abrir mão disso. A esperança, ela é muito mais do que um desejo, do que um anseio, do que uma perspectiva positiva. Ela se baseia nas promessas e na fidelidade de Deus encontrada na sua palavra. Então hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela falou para mim: pastor, eu estou procurando aqui na palavra promessas para eu para anotar cada uma delas e tomar posse delas para a minha vida. Faça isso na sua vida também. Porque as promessas são para todo aquele que crê. As promessas não são para um, para outro. Essa promessa vale para esse cara, essa promessa é só para Hélida, essa promessa aqui. Não, olha só. Quando Deus promete alguma coisa, que Ele promete vida abundante, Ele promete para todo mundo. Quando Ele promete vida vitoriosa, Ele promete para todo aquele que crê nele. Quando Ele promete uma vida próspera, Ele promete para todo aquele que crê nele. Quando Ele promete cura, Ele promete para todo aquele que crê nele. Quando Ele promete família abençoada, Ele promete para todo aquele que crê nele. Então, é uma questão de crer nele. A chave para que essa promessa que está na Bíblia, ela se torne sua, para que ela se materialize na sua vida, para que ela se realize na sua vida, está completamente ligada a uma coisa chamada crer. E esse crer, muitas vezes, tem um processo que está completamente vinculado à esperança. Entender que isso não é um passe de mágica, que muitas vezes assim, tá bom, eu criei e mudou. Não, olha só, você creu. No momento que você creu, já foi ativada uma coisa no mundo espiritual, que a partir dali esse processo começa a acontecer. E o que vai alimentar isso constantemente é a sua fé, é a sua esperança, é essa sua expectativa inabalável de que as coisas vão dar certo. Olha, eu peguei uma frase de um cara hoje que ela tem uma conotação espiritual muito pesada, eu vou explicar para vocês, muito forte. O Albert Schweitzer falou o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, o que a gente vê o inimigo tentar fazer com as nossas vidas, através dos ataques, das circunstâncias, das dificuldades, é exatamente fazer com que morra dentro da gente a fé e a esperança. Tanto assim que a palavra diz que quais são as coisas mais importantes? A fé, a esperança e o amor. Entre elas, o mais importante é o amor. Mas olha só, fé
esperança e amor. Então o inimigo ele tenta atacar a nossa fé, a nossa esperança, tentando matar isso da gente. Pessoas que muitas vezes estão passando por momentos de depressão, são pessoas que simplesmente tiveram sonhos mortos, tiveram ali a capacidade de acreditar de que as coisas vão mudar, mortas. E é isso que a gente não pode aceitar. Nós precisamos o tempo todo estar renovando as nossas forças no Senhor. Provérbios, fala o seguinte, Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as suas forças. Por isso que nós temos que nos alegrar no Senhor, que Ele é a sua força, Ele é a nossa força. Por isso que em todo momento que essas dificuldades tentam nos abater, tentam tirar de nós a nossa alegria, tentam tirar de nós a nossa esperança, a gente tem que se alimentar da alegria verdadeira, que é o Senhor. Essa expectativa de que nós temos um Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que já venceu todas as coisas a nosso favor. Tiago 5, de 7 a 8 fala o seguinte: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por isso que esse é um processo de fortalecimento do nosso coração. Nós precisamos fortalecer o nosso coração, porque dentro do nosso coração é que reside as crenças que nós temos. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se você cuida do seu coração, se você fortalece o seu coração, todas as vezes que você for atacado, ao invés de você falar palavras que potencializam esse ataque, do seu coração vão sair palavras através da sua boca que vão combater esse ataque, porque são palavras de fé, porque são palavras de vida. E essas palavras de fé e vida são palavras de poder, são palavras que transformam as situações. Nós temos que ter palavras que são palavras que potencializam aquilo que a gente espera no Senhor, e não que funcionam como combustível à fogueira que o inferno tenta colocar na nossa vida. E isso é uma decisão de cada um de nós. Essa palavra diz que nós temos que esperar como um fazendeiro, ou seja, com expectativas. E olha só, e como é que um fazendeiro cuida da sua semente? Colocando água, arrancando a erva daninha, mantendo o solo macio. Ele não simplesmente chega lá, joga a semente e fica lá sentado esperando. Isso é esperar, do verbo esperar. Não, ele atua como um esperançoso. Ele bota ali aquela semente, mas ele tem expectativa que ela vai germinar. Então ele entende que ela precisa ser regada. E ele sabe que nesse processo, enquanto ela está lá dentro, ali sendo germinada, ela vai ser atacada por ervas daninhas. O que ele vai lá e faz? Ele tira aquela erva daninha para que nada comprometa o crescimento daquela semente. Ele trabalha em torno daquele sonho, por mais que ele não esteja vendo ele se transformar em uma árvore, em uma planta, mas ele sabe que ele semeou, e ele sabe que a semeadura dele ela é real, e que ela vai acontecer, e que ela vai germinar, e então ele cuida dela. Cuide dos seus sonhos, cuide da sua esperança, cuide daquilo que está no seu coração, aquele sonho mais profundo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele disse para você que Ele vai fazer na tua vida, aquilo que Ele te prometeu, por mais que você não esteja vendo isso, cuide disso. Todas as vezes que o inferno tentar colocar dentro de você uma palavra de desânimo, você vai lá e vai arrancar essa erva daninha e vai substituir por uma palavra de promessa de Deus. É isso que você vai fazer. Você vai tirando cada um desses ataques. Você vai mantendo o quê? O seu solo macio, para receber mais e mais sementes de Deus na sua vida. Esse é seu posicionamento. Esperar não deve ser, então, uma postura passiva. Esperar da forma correta significa que você está vigiando, que você está ruminando os sonhos e planos que Deus colocou no seu coração. É um processo contínuo, assim, eu estou cada dia mais me preparando. Eu estou aqui me preparando. É que nem quando você vai fazer uma prova. Às vezes você tem alguma coisa que você vai fazer lá na frente, mas a sua preparação ela começa agora. Olha, existe uma diferença muito grande
entre dor e sofrimento. Dor, muitas vezes, é algo que dá e passa. Então, por exemplo, uma mulher, enquanto está grávida, ela sente dor do parto, ela sente dor enquanto está dormindo, mas depois que o filho nasce, ela esquece todas aquelas dores e ela vê o quê? Ela vê a alegria daquele filho e é isso que ela desfruta. Quando você está treinando para uma corrida, para uma prova, você sente dor. Eu estava com dor aqui na minha perna de estar treinando, mas essa dor ela passa. Porque daqui a pouco, quando for lá fazer a prova e conquistar aquilo ali que a gente está buscando, você vai ficar feliz, porque você rompeu um desafio na sua vida. Então, a gente não tem que ficar nesse processo simplesmente de achar que eu não vou fazer nada. Faça, siga adiante. 1 Crônicas 28, conta uma história muito interessante, 28:20, conta a história de uma conversa que Davi teve com Salomão, falando sobre a construção do templo. Davi queria construir o templo, mas Deus falou para ele, cara, não é você que vai construir. Quem vai construir o templo é teu filho. E Davi passou todas as instruções para ele, falou assim, cara, está aqui as instruções, está aqui o material. E de repente ele fala o seguinte para ele, seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Olha o que isso aqui fala. Eu fico pensando como é que, naquele momento, Salomão estava se sentindo assim, cara, olha a responsabilidade que eu estou recebendo. Meu pai, que é um cara que Deus diz que é um homem segundo o coração dele, preparou tudo, sonhava, e Deus fala assim, não é você não, vai ser ele. Cara, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu estou preparado para isso? Será que eu vou conseguir realizar esse projeto? Será que os recursos que meu pai está deixando aqui para mim, que ele recolheu, que ele juntou ao longo desse tempo todo, vão ser realmente suficientes para construir esse templo? Ou será que eu vou envergonhar o meu pai? Será que eu vou ser alguém que não conseguiu construir essa obra? Mas olha o que o pai fala para ele, cara, seja forte e corajoso, cara, e parte para o trabalho. Para de ficar pensando se vai dar certo, se não vai dar certo, se você tem ou não tem os recursos. Segue a direção daquilo que Deus mandou você fazer, cara. Porque olha só, o meu Deus que é comigo, está contigo, cara. E Ele vai ficar com você até o final dessa obra, até que ela termine. Eu quero falar para você nessa noite, eu não sei o que Deus está mandando você fazer, eu não sei o que Deus disse que é para você fazer, realizar, qual é a empreitada que Ele disse para você se envolver, qual é o desafio que Ele colocou no seu coração. Mas se Ele colocou isso no seu coração, se Ele te deu esse desafio, Ele vai estar com você o tempo todo, Ele vai dar os recursos necessários para que isso se torne realidade na sua vida. O seu papel, sabe qual é? É trabalhar, meter a mão, ir lá e crer e ser corajoso. Ser forte e corajoso, esse é o nosso papel. A gente tem que se manter otimistas e fazer todos os preparativos para ser bem sucedido. É literalmente assim, entrar na empreitada já preparando a festa de comemoração do resultado positivo. É entrar na guerra já festejando a vitória sobre o inimigo. Essa é a postura daquele que tem uma esperança inabalável. Desse que tem esse tipo de esperança, que é a esperança de Deus, que crê que Ele vai mudar qualquer situação no seu caminho. Marcos 4, 31, 32, fala o seguinte, Jesus fala sobre o reino dos céus, ele fala, é como uma semente de mostarda plantada na terra, é a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos em sua sombra. Eu quero falar para você que não importa o tamanho da sua semente, não fica assim, mas a minha semente é tão pequenininha, a minha semente é tão minúscula, será que a minha colheita vai ser minúscula? Que Jesus está falando aqui o seguinte, não cara, no reino do céu não é assim. A semente de mostarda, que é a menor de todas, ela vai dar a maior das hortaliças, a um ponto que os pássaros vão fazer ninhos nela. Essa é a realidade do tamanho da sua semente. Não importa o tamanho da sua semente, o que importa é o poder daquele que mandou você semear, é o poder daquele que garantiu a germinação e a multiplicação da sua semente na sua vida. É essa a nossa postura. Nosso papel é plantar e cuidar dessa semente. Deixa então que essa semente da esperança brote e crie raízes no teu coração.
a gente precisa entender que uma semente, ela precisa ser colocada e a gente tem que permitir que ela germine e crie raízes ali dentro do nosso coração. Não simplesmente achar que botei aqui, e aí agora, o que eu faço? Cuide dela. Cuide dela, regue ela, se preocupe com ela. 2 Coríntios 9:10 fala o seguinte: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Deus, Ele te dá a semente, mas Ele, além de te dar a semente, Ele te dá todo o sustento que você precisa durante esse período em que essa semente vai germinar. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas assim: se eu investir, se eu entrar nisso, como é que eu vou me sustentar? Essa palavra garante para cada um de nós esse sustento. Eu estava escutando uma história de um pastor americano que ele estava dando um testemunho. Ele tinha um projeto e esse projeto dele custava $3 milhões o que ele queria fazer, e ele tinha apenas $1 milhão para esse projeto. E ele viu que ele não tinha condições de levantar os outros 2 milhões. Então ele tomou uma decisão. Ele falou o seguinte: tudo que eu tenho que não é alimento é semente. Então eu entendo o seguinte: se eu tenho 1 milhão, esse 1 milhão não serve para suprir o que eu preciso fazer, isso é semente. Ele pegou um pastor que ele conhecia e falou: fulano, eu quero abençoar a tua igreja, eu estou aqui semeando na vida da tua igreja essa oferta de $1 milhão. O cara: pô, você está falando sério? Ele ofertou. Beleza. Dias depois, esse pastor liga para ele de volta e fala assim: fulano, sabe o que aconteceu? Aquele projeto que a gente queria fazer aqui, que você ofertou, a gente tomou a decisão de não investir mais nele. E a gente entendeu que a gente deveria então abençoar você, e eu vou fazer o seguinte: o que eu tinha já recolhido, eu vou ofertar para você junto com o que você ofertou para mim. Estou ofertando $3 milhões na sua igreja. Então, olha que interessante. Aí ele falou: olha que curioso, aquilo que para mim eu entendi que não era alimento, que era semente, eu semeei, e quando eu fui ver aquela minha semeadura, em 3 dias, ela voltou 3 vezes mais dentro da minha própria igreja. Essa é a postura daquele que entende que aquele que dá a semente, ele também vai prover o pão para que você possa se manter durante esse período. Ele vai dar todas as condições, ele vai prover e vai multiplicar a sua semente, em nome de Jesus. Então, a esperança, gente, ela nos impulsiona a mantermos a nossa fé e a continuarmos seguindo em frente, mesmo quando as circunstâncias são adversas e quando os recursos são aparentemente limitados ou escassos. Então, mesmo quando a gente pensa que não é o suficiente, mesmo quando a gente pensa que não há condição, que a gente não tem o necessário para seguir adiante, a esperança, na verdade, impulsiona a gente a seguir adiante mesmo assim. Nessa certeza de que o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso abençoador, Ele é aquele que vai nos manter em todo o tempo da nossa vida. Eu queria pedir os músicos para subirem, por favor. A verdade, gente, é que a semente de esperança, ela é o começo de todas as coisas boas na nossa vida. Tudo de bom que acontece nas nossas vidas começa com uma semente de esperança. Um relacionamento começa com a semente de esperança de que você encontrou a pessoa certa para você casar. O sucesso na sua vida profissional começa nessa esperança de que você está encontrando um lugar para trabalhar, onde você vai ser reconhecido, abençoado e você vai prosperar ali dentro. A sua vida espiritual, ela cresce quando você tem essa esperança que você encontrou o lugar onde você vai ter comunhão, uma palavra que vai te alimentar e que você vai ter cada vez mais intimidade com o Pai. Tudo que você faz na sua vida começa com essa semente de esperança. Então, essa noite, o que eu quero colocar no seu coração é que você cuide desse solo fértil que há dentro de você, que é o seu coração, onde Deus tem plantado sementes de sonhos, de esperanças, de expectativas de coisas boas, de coisas novas. Que você hoje tome uma decisão de que você não vai se permitir ser paralisado
por qualquer tipo de influência do inferno que tenta impedir que você creia que seus sonhos podem se realizar, que tenta dizer para você que você não pode ir além, que você já chegou no seu limite. Na verdade, quem define os nossos limites somos nós mesmos. Eu quero falar para você aqui nessa noite, você quer romper limites? É uma decisão sua hoje, de entender o seguinte: eu estou tirando a tampa. Eu estou tirando a tampa que foi colocada sobre mim, por mim mesmo, ou pelas circunstâncias, ou pelo inferno, e estou abrindo para que eu esteja completamente na frente dos céus, para que eu possa ir na direção daquilo que Deus preparou para mim. Eu estou tirando todas as paredes que me cercam, as paredes da incredulidade, as paredes do medo, as paredes da depressão, e estou decidindo agora que eu estou derrubando tudo isso para ir em direção ao melhor de Deus para a minha vida. Que você tome a decisão de que hoje vai ser um turning point na sua vida, vai ser um momento de virada na sua vida, onde você vai tomar uma decisão aqui hoje. Vamos ficar de pé, por favor. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu!